Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Jennifer, sou servidora do município de Voti, contadora aqui na Secretaria da Fazenda. Vou falar um pouquinho sobre as metas fiscais até o segundo quadrimestre de 2020, em conformidade com o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, essas metas fiscais, elas são avaliadas em audiência pública até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro. Normalmente, isso é feito em dia de sessão. Então, meia hora antes da sessão é feito a apresentação para o legislativo, quem tem o dever constitucional de fazer a fiscalização do cumprimento dessas metas pelo executivo. Essa audiência, ela é feito também divulgação de data por meio de jornal de circulação e também no site do município para qualquer cidadão que tiver interesse poder participar, tá? Então, esse ano, de forma excepcional, se adaptando ao novo contexto, às restrições de distanciamento social, a gente está fazendo por meio virtual, fazendo esse vídeo, entrega do relatório, vamos disponibilizar isso no site da prefeitura, entregar para a Câmara de Vereadores uma cópia para utilizar em sua sessão, e vamos também deixar um prazo de 10 dias para manifestações. Então, qualquer cidadão que tiver dúvida, tiver algum questionamento, alguma sugestão, alguma crítica referente ao que a gente vai tratar aqui, pode se manifestar nesse prazo, que a gente vai fazer posteriormente a complementação com a resposta e vai estar divulgando também, tá? E esse prazo de 10 dias é exclusivamente para o cumprimento desse dispositivo legal, para a gente ter essa audiência finalizada, mas eu gostaria de deixar claro que a Secretaria da Fazenda ela está sempre à disposição, integralmente à disposição, para esclarecimento de qualquer dúvida. Então, qualquer dúvida pode entrar em contato com a Secretaria da Fazenda, né, referente às questões orçamentárias, financeiras, né, de relatórios e despesa, que a gente esclarece, tá? As metas fiscais, elas são estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano anterior, então a Lei 3.276, que estabeleceu as metas que a gente vai avaliar aqui para o exercício de 2020. Falar um pouquinho da receita, como que está o comportamento da receita esse ano. Né? A receita, ela abrange a receita da Prefeitura, da Autarquia de Voti, e do Fundo de Previdência dos Servidores. Até o segundo quadrimestre foi arrecadado 68.422 e o previsto 65.019. Então a gente teve um excesso de cerca de 5%, totalizando 3.402. Esse excesso ele se deu principalmente por transferências extraordinárias federais, algumas estaduais também, mas a maior parte é federal. Tá, então como os municípios que efetivamente estão na linha de frente do enfrentamento do coronavírus, os gastos foram superiores àquilo que normalmente se tem, né, em decorrência dos atendimentos, enfim, e se fez um movimento de mandar, né, recursos extraordinários para os municípios para o atendimento direto do coronavírus. Algumas transferências extraordinárias foram também para socorrer os municípios para compensar a queda na arrecadação, né? Então, esse excesso ele se deu principalmente por conta disso. A gente teve a medida provisória 938, a lei complementar 173, que autorizou, né, a transferência extraordinária para os municípios. Aqui a gente tem uma tabela um pouco mais detalhada nos meses ali desse quadrimestre. Aqui em julho o valor é maior devido ao IPTU, que é a principal receita própria do município. Então, esse valor aqui superior foi porque em julho era o último mês de pagamento de cota única, né, com desconto para cota única, e o valor pago foi superior, né, o número de contribuintes que fizeram o pagamento da cota única foi superior ao que estava previsto. O comparativo entre a receita e a despesa. Então, isso é um termômetro que ele deve estar sempre
norteando as ações, né? Porque não tem como a gente fazer uma despesa sem ter uma receita que comporte isso. Na lei orçamentária, a gente faz planejamento visando esse equilíbrio, então a gente fixa a despesa de acordo com o que a gente vai ter de receita prevista, né? Com os melhores indicadores possíveis, a gente faz a previsão, mas é uma previsão, então a gente tem que fazer o acompanhamento dessa execução para se efetivamente essa previsão vai se concretizar para buscar o equilíbrio no final do ano, até o final do ano. Aqui uma tabelinha comparando a receita arrecadada com a despesa liquidada, que é a despesa que já foi efetivada, já veio nota, já está tudo nos conformes. A receita 68.422, uma despesa de 51.364. Então, esses 17.088, eles são do município como um todo. Porém, cerca de 6,5 milhões se refere ao fundo de previdência, né, que como se trata de um fundo novo e financeiramente saudável, ele tem poucos aposentados e pensionistas, então a maior parte da sua arrecadação retorna para o patrimônio, para a capitalização e para pagamento de benefícios futuros. Esse superávit ele tende a diminuir conforme as novas concessões de aposentadorias, enfim, mas falando desses 17,88 milhões, 6,5 milhões mais ou menos se refere ao RPPS e cerca de 3 milhões à autarquia de Ivoti. Então, mais ou menos 7,5 milhões é que se trata, né, de receita maior do que despesa liquidada do município. Do município, prefeitura, né? Eu digo prefeitura. Quanto ao mínimo constitucional em educação, que é 25%, né, de gasto, o município aplicou até o segundo quadrimestre 28,71%. Em saúde, o mínimo é 15% e foi aplicado 19,08%. Né? É importante a gente deixar claro que esses valores, eles se referem exclusivamente às transferências constitucionais que entram para esse mínimo. Aqui a gente não está falando de valores que vieram já vinculados à educação e saúde. A gente teve esse ano muita receita, muita transferência que veio do governo federal, do governo estadual, para uso no enfrentamento do coronavírus, que já foi diretamente vinculado à saúde, que não entra aqui, tá? Isso aqui são só as receitas constitucionais que entram para o cômputo do cálculo. O limite legal para despesa com pessoal para o executivo municipal é 54%. Para o legislativo, 6%. Então, a gente pode ver que a gente está bem abaixo, né? 41,47 executivo, 0,47 legislativo, totalizando 41,94%, e o limite legal é 60%. Resultado fiscal. Então, o resultado fiscal vai indicar se o governo tem capacidade de honrar seus compromissos com a população e credores, e se há um resultado fiscal positivo, né, vai indicar que o órgão, né, o governo, ele está evitando impactos negativos na economia, como inflação, juros altos, desemprego. Existem duas formas principais de mensurar esse resultado fiscal, que é por meio do resultado primário e o resultado nominal. O resultado primário, ele vai calcular o confronto entre as receitas e as despesas primárias no exercício. As receitas primárias, elas não entram juros, né, tanto juros de aplicações financeiras, juros de amortização, e na despesa também, não entra a despesa com juros, a despesa com operação de crédito, amortização de dívida que eventualmente o ente tenha. Então, aqui tá os resultados até o segundo quadrimestre. O resultado primário de 13.606.000. O previsto na LDO para 2020, que foi feito ano passado, foi de 11.968.000. Então, no segundo quadrimestre, já passamos, né, daquilo que foi previsto.
para cumprir como meta de resultado primário. Então, esperamos que isso continue, né, para que a gente atinja a meta fiscal de resultado primário até o final de 2020. Resultado nominal, que foi previsto 17.989.000 e temos 16.041.763 até o segundo quadrimestre, que é mais ou menos 89% da meta prevista. Então, convém mencionar que o cálculo do resultado nominal, ele sofre bastante impacto com a arrecadação dos juros da aplicação do RPPS. Então, o resultado primário não considera os juros e o resultado nominal considera os juros. Então, por isso que o resultado primário já atingiu, né, por conta dessas transferências todas extraordinárias, e o resultado nominal ainda não, porque a arrecadação com juros está inferior àquilo que foi projetado para 2020, porque a Selic caiu bastante e tivemos também meses bem difíceis, assim, de juros, né, com remuneração dos investimentos, e que impactaram negativamente na obtenção do resultado nominal. Então, o resultado nominal não está andando junto com o resultado primário no sentido de já ter atingido por conta do não atingimento, né, daquilo que foi previsto para juros nas aplicações do RPPS. Esse quadrimestre até foi um pouco melhor do que o primeiro, mas ainda assim não foi suficiente para anular, né, o resultado bem ruim que tivemos no primeiro quadrimestre com as aplicações. Então, aqui é uma outra forma de avaliar o resultado nominal, que é por meio da avaliação da evolução da dívida fiscal. Então, em 30 de abril, que foi a última avaliação, a gente estava com uma dívida de 259.451. Porém, a gente teve a aprovação de uma lei, deixa eu pegar aqui o número da lei, que aprovou a aquisição de um imóvel onde os bombeiros estão, né, a lei e então a lei 3.297 de 11 de março de 2020 aprovou, né, a aquisição desse imóvel, que foi feito com uma parcela que foi paga esse ano, e o restante, 1.350.000, parcelado em 48 parcelas mensais. Então, esse valor aqui de operação de crédito é o que aumentou, né? Que, como foi uma aquisição parcelada, se equipara a uma operação de crédito. Aqui o que foi amortizado, 350.000 que foi amortizado dessa aquisição, que foi a entrada, digamos assim, né? E uma parte também do Badesul, que está finalizando, em novembro agora finaliza a operação do Badesul, e para o próximo ano vai ficar somente essa aquisição que foi aprovada por essa lei. Então, essa aquisição ela não estava prevista quando da elaboração de diretrizes orçamentárias ano passado. Então, por isso que as metas que foram estabelecidas para esse ano foi num valor de 871.000, e o saldo em 31 de agosto já ultrapassou essa meta, foi para 1.501.000, mas isso, como foi aprovado em lei, né, automaticamente essa meta, ela foi refeita, no caso, né, porque não tinha essa aquisição prevista na LDO quando da elaboração. A dívida consolidada líquida é zero, porque o município tem suficiente caixa para honrar esse valor de dívida, então é como se não tivesse nada de dívida, né? Se fosse colocar o valor de dívida mais o que tem de ativo, fica zerado.
Então, a dívida consolidada atualizou 1.501.000, superior a 871, estimado para exercício, né? Conforme eu mencionei, 48 parcelas mensais a partir de 2021. Aqui é um compilado do que foi tratado. O resultado primário, então, já foi superado, né? Tem que fazer a avaliação no próximo quadrimestre, se vai continuar dessa forma. O resultado nominal praticamente atingido também próximo, e só a dívida consolidada que foi adaptada pela lei de aprovação da aquisição. Tá? Esses resultados, apesar de serem bastante positivos, tá? Eles estão com valores de muitas transferências extraordinárias que não estavam previstos quando a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e que a partir de outubro o município não vai receber mais. Então, tem uma tendência desses percentuais, esses valores, diminuírem bastante, porque a partir de outubro a gente não vai mais ter o recebimento, né? Pelo menos até o momento não tem nada aprovado para isso. Então, a gente espera que o atingimento continue, né? Mas vamos ficar acompanhando para ter o máximo de prudência possível, para no final do exercício manter o equilíbrio fiscal entre a receita arrecadada e a despesa efetivada. Então, estamos à disposição, e dúvidas, sugestões, pode entrar em contato com a Secretaria da Fazenda. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.